Aí nessa noite abençoada de quarta-feira, nós estamos aqui ao vivo mais uma vez para juntos nós estudarmos a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 4. Amém? Vamos continuar em uma mensagem que a gente parou domingo à noite aqui, pelos estudos do Evangelho da Graça de Deus. Nós estamos estudando aqui no livro de João, capítulo 4, aonde fala da mulher samaritana. Amém? E a gente parou lá no versículo 21, 22. Então, nós iremos ler esse versículo 21 de novo, nós iremos ver o 22 de novo. Amém? Então, sem perca de tempo, para não tomar muito tempo hoje, a gente vamos fazer uma oração agora, invocando a presença de Deus, para que Ele nos capacite com a sabedoria do alto, para trazermos a palavra dEle. Então, se você quer orar conosco, você fecha os seus olhos agora, e se você tem algum pedido a fazer a Deus, você vai agora em oração fazer esse pedido a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, no nome excelentíssimo de Jesus, o Teu Filho amado, nós Te apresentamos, Senhor, a vida de todos que estão em casa nesse momento, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um nessa noite, meu Pai. E pela Tua graça, meu Deus, eu peço ao Senhor, abra-nos a porta da fé nessa noite. Espírito Santo, ministra a fé no nosso coração, Senhor. Pela Tua palavra nessa noite. Que o Senhor fale conosco, Senhor Deus. Nós não temos capacidade. Reconhecemos que somos homens falhos e precisamos da Tua ajuda para ouvir, para entender, Senhor Deus, a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos. E no nome de Jesus, levantamos a nossa voz no mundo espiritual, repreendemos toda a força do mal que quer fazer com que não dê certo a transmissão de hoje. Em nome de Jesus está repreendido toda a força do mal. Queridos amigos e irmãos, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos deu a vida. Amém? Aquele que nos dá o fôlego, o respirar todos os dias. Então vamos ler Lucas 4, ou João 4, a partir do versículo 21. Quero mandar uma boa noite nesse momento para o nosso amigo Flávio Alves, lá em Natal, capital aqui do Rio Grande do Norte. Que Deus abençoe ele e também toda a sua família. E todos os outros que já estão nos acompanhando aí pelo Facebook, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu desejo que a graça de Deus seja derramada nessa noite sobre a tua vida. Querido, então diz assim, João 4, e versículo 21 ao seguir. E diz-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versos 23. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém, queridos? Então, vamos entender algo nessa noite. Ali Jesus estava conversando com aquela mulher. E a mulher disse: Senhor, os judeus dizem que nós devemos adorar em Israel, em Jerusalém. E nossos pais dizem que nós devemos adorar a Deus nesse monte. Eles estavam perto ali de um monte, amém? E ela disse que os antepassados dela, os samaritanos, amém? Eles ensinaram durante décadas que deviam adorar a Deus ali naquele monte. Mas os judeus dizem que deve ser adorado em Jerusalém. E até hoje, Jerusalém é conhecido como a Terra Santa. Amém? Terra Santa. Então entenda algo. Jesus na hora se virou para a mulher. Jesus veio aqui para a terra para trazer a graça de Deus. Amém?
Graça é favor imerecido no grego, o significado dessa palavra. Jesus veio para remover a antiga aliança, nós vemos Paulo falando isso nas suas cartas, e estabelecer a nova aliança, ou seja, a aliança da graça, do favor imerecido, comprada, estabelecida pelo seu sangue derramado lá na cruz, porque a nova aliança ela só entrou em vigor depois da morte de Jesus lá na cruz, quando ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, e ali ele enviou o seu Espírito, o Espírito da promessa, amém? Que nós vemos no Velho Testamento, a gente estudando, amém, a fundo o Velho Testamento, nós vemos que no Velho Testamento os reis, sacerdotes e profetas, esses três grupos de pessoas recebiam o Espírito Santo em partes. Eles não tinham o Espírito Santo morando dentro deles, como Jesus disse que os seus discípulos, os seus seguidores, amém, aqueles que crescem nele, ia ter, amém, no futuro. Então, eles tinham em parte, que era isso, o Espírito vinha, dava a eles a palavra da profecia, e eles escreveram todo o Velho Testamento, amém, os profetas de Deus, reis também, sacerdotes também, e o Espírito vinha e voltava, não ficava, porque eles tinham uma santidade através de obras, através de sacrifícios de animais, mas uma santidade que não se compara à santidade dada pelo seu Filho. Porque uma coisa que as pessoas não entendem hoje, que está estabelecida dentro da nova aliança. Hoje nós somos santos, a santidade que Deus quer, a santidade é através do Filho dele. É quando você se coloca no lugar do Filho dele. O Filho dele se colocou no nosso lugar. Então quando nós aceitamos que o Filho dele assumiu o nosso lugar, e nós aceitamos a posição dele, amém? Qual é a posição dele? É de santo, é de limpo, purificado pelos pecados. Então, nesse momento, aí a santidade de Deus está em nós. Então, Deus pode olhar lá de cima e nos abençoar, porque não há mais uma barreira na nossa frente. Porque o pecado, segundo a antiga aliança, é um muro que faz separação entre Deus e o povo. Está escrito nos Salmos, está escrito no Velho Testamento. E Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, está lá escrito que Deus olhou lá de cima e viu que todos pecaram, que todos estão destituídos, que na verdade no grego a palavra lá é todos estão distantes, separados de Deus, ou seja, há um muro que separa os homens de Deus, para que Deus não os abençoe, para que Deus não os veja, amém? E esse muro, Paulo diz lá em Romanos 3 que ele foi totalmente derrubado através de Jesus. Ele disse, mas hoje são todos justificados gratuitamente. A palavra gratuito, nós sabemos que é uma coisa que não tem pagamento. Você vê ali num cartãozinho de uma empresa que trabalha com bujão, outra coisa, tem um número assim do telefone, e na frente daquele número de telefone tem 0800, porque na hora que você vai discar de um celular, você vai discar de um telefone fixo, você coloca 0800 e o número, e aquela sua ligação é gratuita. A operadora que você trabalha com ela, amém, que você faz as recargas no seu telefone, ou que você paga uma mensalidade todo mês, não vai cobrar por aquela ligação, porque ela é 0800, amém? É grátis. Aquela pessoa, na verdade, que você está ligando para ela em 0800, ela é quem vai pagar a ligação por você. Então, quando Paulo diz lá, amém, que todos são reconciliados com Deus gratuitamente, então Paulo está dizendo que é por meio da fé. Entenda algo. Quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, que Deus criou Adão e que Deus criou Eva, nós vemos lá em Gênesis 1, 2, 3, 4, a criação, Deus criando todas as coisas. Então Deus criou o ser humano. E Deus disse quando criou Eva, ao homem e à mulher, que eles crescessem e multiplicassem, ou seja, eles iam ter
relações sexuais e sucessivamente dessa relação sexual iam ter filhos, amém? Então ali era um casamento, um matrimônio. Deus estava casando Adão com Eva, amém? Era um matrimônio. Então, entenda algo, ali aqueles dois eram santos, mesmo eles, amém? Eles tendo sexo, eles eram santos, amém? Deus criou eles santos. Agora, a desobediência deles, quando Deus diz que eles comessem de todas as árvores, todos os frutos que tinha no paraíso, menos daquele que tinha na árvore que estava no meio do paraíso, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali foi achado o pecado. Eles foram desligados de Deus. É por isso que Romanos diz lá no capítulo 3, que Deus olhando lá de cima viu que todos pecaram e destituídos, distantes estão de Deus, da glória de Deus. Amém? Então ali houve uma separação. E o ajuntamento veio com a morte de Jesus. Quando o homem crê que Jesus assumiu o seu lugar lá na cruz, então ali ele é religado a Deus de novo. Então o Senhor Jesus aqui falando com essa mulher na beira do poço, ele estava falando todas essas outras coisas a ela que eu estou falando aqui a você agora, por meio de parábola. Amém? Isso era uma parábola, uma alegoria que Jesus estava se dirigindo àquela mulher. Quando ele disse para ela, que eu expliquei domingo aqui, que ele disse: mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele e ele lhe daria água da vida, se referindo a ele, que ele daria água da vida a ela. E ele disse mais que se ela tomar, ela não ia tornar a ter sede e a voltar àquele poço para beber. Amém? Ele disse: se você tomar dessa água aí desse poço, você vai tornar a ter sede e vai vir aqui tomar de novo. Mas se você tomar da água que eu lhe der, jamais você tornará a ter sede. Jesus estava se referindo ao Espírito dele. Jesus estava se referindo à salvação. É porque ele estava falando por meio de parábolas. Nós vemos nos evangelhos Jesus sempre se dirigindo ao povo por meio de parábolas. Quando nós estudamos isso aqui há uns dias atrás, a parábola do filho pródigo, amém? Já tem o nome de parábola. Ali é uma história que Jesus estava contando em relações aos dias daquela época e aos dias também de hoje. O pai que ele contou na história, o pai representava Deus, amém? E o filho da história, aquele que pediu a parte da herança e foi e gastou com prostitutas, com farra, aquele ali representava as pessoas rebeldes de hoje que estão aí cometendo atrocidades, pecando, amém? Ou seja, toda a humanidade separada de Deus. E tinha outro filho na história, que esse filho era o que não pediu parte da herança ao pai e foi gastar com meretrizes. Aquele ali estava representando todos os judeus, aqueles que tentam guardar a lei. Porque nós vemos na vida daquele homem o orgulho, nós vemos na vida daquele homem uma certa rigidez, amém? Um certo orgulho, quando ele disse: meu pai, eu estou contigo há tanto tempo, tu nunca me deste um dos teus cabritos para que eu matasse, comesse e festejasse com meus amigos. Mas esse teu irmão que pegou os teus bens e acabou tudo com prostitutas em vida errada, tu agora manda matar um novilho cevado, preparas uma festa para ele, e a mim você nunca me deu esse direito. Então o pai disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Mas esse teu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Ali, meu amado, nós vemos a rigidez da lei. Quando você acredita que você será salvo por guardar a lei, então você vê automaticamente alguém que está quebrando a lei, que está errando, vivendo uma vida errada no pecado. Automaticamente na sua mente, amém? Você vai começar a pensar em coisas em relação com aquela pessoa. Você vai ter
um certo orgulho, porque você é alguém que tenta guardar e ele não. Você vai logo julgar, condenar aquela pessoa, porque é um reflexo da lei, do resultado da lei na vida da pessoa. Amém? Então, nessa história, o Senhor Jesus, ele diz lá no versículo 21 e 22, e disse-lhe Jesus: mulher, crê, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Jesus diz: eis que a hora vem, e na verdade a hora já é chegada. Amém? Que nem em Jerusalém e nem nesse monte que você está vendo, que os seus antepassados disseram que é lá que nós devemos adorar a Deus. Amém? Nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Mas vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí ele diz no versículo 23, mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Agora vamos entender esse espírito aqui que Jesus está se referindo e vamos entender essa verdade. Então, Jesus, mas antes de eu dizer quem é o espírito e a verdade, Jesus disse assim: a hora vem e é agora. Por que Jesus disse a hora vem e é agora? Porque um dia para Deus, amém, é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Para nós uma semana, para nós um mês, um ano, ele demora a passar. Mas para Deus um ano é como se fosse menos de um dia, porque para ele 1000 anos é como se fosse um dia. Passa rápido, porque Deus não envelhece, Deus não fica cansado, Deus não se estressa, Ele não fica triste, Ele não fica desanimado, desencorajado, cansado, abatido. Você está entendendo? Com Deus não existe essas coisas. Não existe a velhice. A religião criou um quadro um tanto que maligno de Deus. Eu acho que você já viu esse quadro. As pessoas têm um quadro pregado na casa dela de um velho de barba branca e do seu lado outro de barba amarela, cabelo amarelo comprido, olhos azuis e do outro lado ou por cima uma pombazinha. Então eles dizem que ali é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora note o interessante, o engraçado da história, que na verdade é uma coisa maligna, que os apóstolos de Jesus, eles disseram, Judas, ou foi Pedro, ou foi Tiago, um desses três, está lá, no finalzinho da Bíblia você vai encontrar a carta de Judas, a carta de Pedro, que são 2 cartas de Pedro, e a carta de Tiago. Então, um desses três escreveu lá que nos últimos dias muitos iam ser guiados por doutrinas de demônio. O que são doutrinas de demônio? Você vai para a tentação de Jesus em Lucas, no capítulo 4. Então, o demônio ele chegou usando a Bíblia para enganar o Filho de Deus. Então, Jesus usando a mesma palavra, mas usando ela em cima do contexto, amém? Porque ele citou versículos do Velho Testamento, Jesus. E o diabo também citou, só que o diabo citou distorcidamente, isolando o versículo do texto. E Jesus citou o versículo em concordância com o texto, não isolando o versículo e falando o que quer. Porque se eu agora abrir a minha Bíblia aqui, lá em Salmos, em cima de um versículo em algum dos Salmos, então, se eu for pregar em cima daquele versículo, eu vou falar o que eu penso, o que eu acredito que o texto está se referindo. Mas se eu for ler o capítulo todinho lá, ou às vezes eu não tenho que ler nem só o capítulo, mas eu tenho que ler vários capítulos
antes e depois daquilo ali, para ver o que é que toda aquela história está narrando, está contando, você está entendendo? Porque não podemos isolar um versículo e falar algo isolado em cima do versículo, porque isso vira uma doutrina falsa. Então isso é o que esses apóstolos de Jesus falaram, que nos últimos dias muitos iam ser guiados por doutrinas de demônio. Amém? Então foi isso que o diabo ele fez lá na tentação de Jesus. Então, vamos entender aqui nessa história. Jesus diz que a hora vem e que a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores, amém, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus ele disse a hora vem e é agora, porque ele estava se referindo da antiga aliança que ia acabar na morte de Jesus lá na cruz, e a nova aliança que ia ser instituída, amém, na descida do Espírito Santo. Porque para Deus, amém, 1000 anos é como um dia. E depois que Jesus falou isso àquela mulher, passou-se pouco tempo para ele ser pregado numa cruz e morrer e ressuscitar. Você está entendendo? Eu não sei ao certo agora se foi 1 ano depois, ou se foi 6 meses depois, ou se foi 1 mês ou 2 depois, que Jesus veio a ser pregado na cruz e morreu por nós. Mas entenda, para nós, 1 mês, ou 6 meses, ou 1 ano, ele demora a passar. Mas para Deus é rapidinho, é como segundos de um relógio, amém? Você está doente. Quantas e quantas pessoas já passaram por essa experiência, eles estão doentes com uma dor forte, então a noite só falta não passar quando a pessoa perde o sono naquela doença. Eu já passei várias noites de sono no passado por causa de uma doença e só via a hora, o dia não amanhecer. Você está entendendo? 1 minuto, 2 minutos, demorava muito a passar, sentindo aquelas dores. Você via a hora não passar. Então, para Deus é muito rápido, as coisas passam muito rápido. Você está entendendo? Então, por isso que ele disse àquela mulher, a hora vem e a hora é agora. Você está entendendo? Porque foi pouquíssimo tempo para chegar a hora da morte de Jesus, para aquela hora ali. Então, por isso que ele falou, a hora vem e a hora é agora. Você está entendendo? A hora vem, porque era com a morte dele lá na cruz. E a hora é agora, porque Deus já tinha enviado ele para morrer na cruz em nosso lugar. Porque a velha aliança só ia deixar de ser vogada, só ia perder o seu valor e dar lugar para a nova aliança com a morte dele na cruz, porque a nova aliança foi instituída, amém? Foi plantada, foi erguida, foi levantada com a morte de Jesus lá na cruz. Nós vemos no livro de João, amém? Quando Jesus está pregado lá na cruz, que ele olha para cima uma hora e ele diz assim, meu Deus, por que me desamparaste? Nós vemos isso, amém? Quando fala da crucificação de Jesus aqui nos evangelhos. Então, por que ele falou dessa maneira? Você pode me perguntar nesse momento. Querido, entenda algo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus nunca chamou Deus de meu Deus, uma vez sequer. Ele sempre se referia meu Pai que está no céu, meu Pai. Ele nunca chamou de meu Deus. Mas por que naquela hora ele chamou meu Deus e ainda disse mais assim, por que me desamparaste? Muitos dizem, estudiosos da Bíblia, estudiosos dizem isso, que ali Jesus falou, amém, por falar. Mas aquilo ali, querido, dentro da história bíblica, amém, dentro da história da lei, Jesus falou, porque quando ele estava lá na cruz, todos os pecados meu, seu e do resto da humanidade, daqueles que viveram antes de nós, antes de Jesus e depois dele, agora e até o final desse mundo,
Os pecados de todos, a desobediência de todos estavam postas sobre o corpo de Jesus. Então ele estava na condição lá de Deuteronômio 28, amém? Deuteronômio 28 está escrito que se você obedecer a Deus, você será abençoado. Mas se você desobedecer os mandamentos, você será amaldiçoado. Então Jesus estava naquela condição ali. Deus olhou lá de cima e foi como se ele tivesse pecado, mas ele não pecou, apenas os pecados meus e seus estavam sobre ele. Ele foi, amém, na verdade, aquilo que alguém, quando é preso, ele paga ali e ele é solto. Fugiu agora da minha mente a palavra. Amém? Então, Jesus estava nessa condição lá. Eu estava preso antes da morte de Jesus, pela minha desobediência, pelo meu pecado. Então ali Jesus foi e pagou a fiança, é a fiança a palavra. E eu fui solto e o preço, na verdade, foi ele ficar preso no meu lugar. Então por isso ele olhou para cima e disse: meu Deus, por que me desamparaste? Porque o pecado faz uma separação entre Deus e o homem. Separa Deus do homem e o homem de Deus. Então por isso ele disse assim. É porque ele estava pagando o preço da desobediência. Então no final, depois que ele falou essa palavra, nós vemos quando ele tomou o vinagre misturado com fel, se não me engano foi com fel. Então ele olhou para cima de novo e disse: meu pai. Ele já chamou de pai de novo, porque ali ele já tinha pagado o preço do pecado, meu e seu. Então ali não tinha mais nenhuma separação entre ele e Deus. Então ele voltou a chamar o pai de meu pai, não mais de Deus. E ele disse: meu Deus, em tuas mãos, ou meu pai, em tuas mãos eu rendo meu espírito. E ele disse: está consumado. Aquela palavra consumado, amém. Se nós formos estudar no original, nós vamos ver que ali Jesus está dizendo que está tudo terminado. Eu já cumpri os 10 mandamentos, toda a lei, tudo que estava escrito em relação a mim de profecias para eu fazer, eu já fiz. Eu já fiz a parte por todos, amém? Eu já paguei o preço da desobediência de todos os homens. Amém? Então ele diz: em tuas mãos eu rendo meu espírito. Então ali a antiga aliança foi retirada. Então ele disse à mulher: a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores, amém, querido? Entenda. A hora vem, a hora é agora. Então a hora, ela começou com a descida do Espírito Santo. Porque nós vemos mais na frente ele dizendo assim: a hora vem, a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E em verdade. Amém, querido? Dá para entender? É meio enrolado, mas o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de entendermos a sua palavra. Amém? Como eu falei, Jesus ele pregou muito com parábolas. E ali para aquela mulher ele estava pregando em parábolas. Mas na verdade, essa parábola era a história daquela mulher, era a história nossa, era a história de toda a humanidade. Amém? É a solução para as nossas vidas. É o amor dele sendo derramado em nosso lugar. Então Jesus disse que a hora vem e a hora é agora. Amém? A hora é quando o Espírito veio. Então vamos ler aqui o versículo 23 de novo. A hora vem e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora entenda. Ele disse assim:
que a hora vem em que os verdadeiros, nós sabemos hoje em dia, existe uma nota de 100 verdadeira e existe uma nota de R$ 100 falsa. Existe a nota de $1, de $10, de $50 verdadeira e existe também a falsa. Nós sabemos que existe roupa de marca verdadeira e que existe falsificação. Quero mandar um alô também para o nosso amigo Francisco de Araújo, filho, Francisco de Assis, lá em Cruzeiro. Que Deus abençoe ele e toda a sua família. Então, existe o falso e existe o verdadeiro. E Jesus aqui diz, a hora vem que os verdadeiros adoradores. Então, quando ele diz os verdadeiros adoradores, se existem os verdadeiros adoradores, existem os falsos adoradores também. Os homens sempre acham que, obedecendo à lei, eles estão adorando a Deus. No passado, eu acreditava que era assim também. Mas a verdade é que ninguém consegue obedecer à lei. Jesus, certa vez, ele contou uma parábola. Ele disse que 2 homens chegaram no templo, lá em Israel, o templo de Salomão. Então um baixou a cabeça, reconhecendo que era pecador, e ele só batia no seu peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador, e não levantava nem a cabeça. Então o outro dizia, Senhor, eu te glorifico, porque eu não sou como esse daí. Eu dou o dízimo do hortelã, do cominho, da arruda, não sei de quê. Eu guardo a tua palavra, tal. Eu te glorifico porque eu não sou como esse. Então Jesus disse que aqueles 2 homens, um só se justificado dali. O que é a palavra justificado? A palavra justificado, na Bíblia, no original, ela é santificado, tornado santo, perdoado de todos os pecados, limpo, purificado dos pecados. Então Jesus disse que um só saiu purificado dali. E ele disse que foi aquele que só de cabeça baixa pedia perdão a Deus. Confessava que era pecador. Amém? E o outro não saiu justificado dali. Porque entenda algo. Não é porque uma pessoa ela obedece à lei, ela tenta obedecer à lei, que ela não peca, que ela não tem erro. Ela tem erro sim, ela tem pecado sim. Então, se ela não tivesse pecado, Jesus não tinha dito que aquele homem não tinha saído dali sem ser justificado. Porque ele disse que um só saiu justificado daquele recinto e foi aquele que só batia no peito dizendo que era pecador, que era errado, e o outro não saiu justificado dali. Então, mesmo ele tentando obedecer à lei, ele tinha erro, tinha falhas. E entenda algo. Paulo, lá em Romanos 9, ele diz que os gentios, eles encontraram a justificação pela fé em Jesus. E os judeus que procuravam a justificação não foram justificados diante de Deus porque eles buscavam a justificação por meio da obediência da lei. E esses foram rejeitados por Deus. Mas os gentios que não procuravam a justificação encontraram a justificação por meio da fé. Ligando uma coisa com outra, amém? Paulo está mostrando que os gentios reconheceram que eram falhos, pecadores, e que só o sacrifício de Jesus era quem poderia os limpar dos pecados, como aquele homem lá no templo. Então eles confiaram na morte de Cristo, receberam o perdão, a justificação. E os outros que tentaram obter por meio da força, do esforço, do trabalho, não obtiveram, porque estavam tentando por meio da lei.
E voltando aqui para a nossa história, aonde Jesus diz que os verdadeiros adoradores. Então vamos entender o que é verdadeiro adorador. Entenda, Jesus, ele veio para tirar a antiga aliança e instituir a nova aliança. Então os verdadeiros adoradores, ele estava se referindo àqueles que foram lavados pelo sangue dele derramado na cruz. Então ele estava se referindo ao futuro. Amém? O futuro depois da morte dele lá na cruz. E não o tempo presente daquele momento. Amém? Porque ele disse assim, a hora vem e a hora é agora. Em que os verdadeiros, amém? Então os verdadeiros adoradores são aqueles limpos através do sangue de Cristo. Então entenda algo. Eu já contei essa história aqui várias vezes, mas é necessário contar mais uma vez, para que você encontre a paz com Deus, para que você encontre a justificação por meio da fé diante de Deus, para que as suas orações sejam aceitas diante de Deus, para que você se torne uma bênção diante de Deus. Amém? Quando a gente revelamos o Filho de Deus, quando a gente revelamos a pessoa de Jesus, Deus ele se agrada disso lá do céu. Amém? Porque foi um preço muito alto que o seu filho pagou e as pessoas hoje estão ensinando religião, estão ensinando práticas religiosas e estão esquecendo de ensinar o Filho de Deus. E o Filho de Deus é a verdadeira santidade que Deus quer encontrar dentro de mim e dentro de você. Muitas pessoas têm pregado, deixe isso, deixe aquilo, abandonam isso e abandonam aquilo, senão você vai queimar no inferno. Querido, eu quero dizer agora com todas as palavras e com todas as letras. Amém? Está escrito lá em Apocalipse que os mentirosos, os fornicadores, os homicidas, os adúlteros, os infeminados, amém? Que são pessoas que estão mudando de sexo, de opinião sexual. Jesus disse que eles não herdarão o reino dos céus. Mas quando ele escreveu isso ali em Apocalipse, que esses grupos de pessoas não iam herdar o reino do céu, não é que ele estava dizendo que se a pessoa deixar essas práticas, ele vai herdar o reino dos céus. Você está entendendo? Ele estava dizendo que quem pratica tais coisas não vão herdar o reino do céu. Porque quem pratica tal coisa é porque não está, amém, salvo na pessoa de Jesus. Ele não creu na salvação através da pessoa de Jesus. Então ele vive nessas práticas, amém? Porque a pessoa só tem como ser liberta do pecado através de crer em Jesus como Salvador e ali receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dar a ele a capacidade de ser obediente. Não era simplesmente que se a pessoa deixar de praticar essas obras, ele vai entrar no céu. Não é assim. Porque não tem quem consiga deixar de praticar tudo isso, amigo. A verdade é essa. Aquele homem lá no templo, ele disse que dava o dízimo do hortelã, da arruda, não sei de que, e ele disse, Pai, eu te glorifico, porque eu não sou como esse aí. Então ele citou uma lista de pecados daquele homem, amém, e ele disse, eu te glorifico, porque eu não sou como ele. Ele estava se orgulhando, dizendo que ele fazia o certo. Querido, mas não tem quem faça o certo mesmo, como Deus quer, não. Só por meio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo dá essa capacidade, mas o Espírito Santo só vai dar quando a pessoa estiver limpa através de Jesus. Quando a pessoa assumir a identidade dela em Cristo, que ela é agora quem Cristo diz que ela é, então ela é limpa através de Cristo, ela está perdoada através de Cristo, então o Espírito vai vir morar nela através disso. Aí o Espírito vai dar a ela a capacidade de se limpar do pecado. Na verdade, deixar de praticar o pecado, porque ela já foi limpa do pecado em Cristo. Ela já tomou um banho como uma pessoa que está toda suja, empoeirada,
o corpo melado de ti chega a estar preto, aquela graxa da sujeira, e ela vai para debaixo do chuveiro, ela se ensaboa toda e toma um banho e se enxuga, e a toalha fica até melada. Depois dela tomar o banho mesmo, quando ela vai se enxugar, a toalha ainda sai melada, e depois ela pega aquele leite de colônia no algodão, passa no rosto, e aquele algodão que ela passa chega a sair escuro de sujeira que ainda ficou. Então ali ela está limpa. Você está entendendo? A limpeza espiritual é através de Jesus. Você assumiu o lugar dele, porque ele assumiu o seu lugar de pecador, agora você vai assumir o lugar dele de santo. Então Deus vai ver que você é santo pela fé. É isso que Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 3, que Deus, antes de nos anunciar o Evangelho, anunciou primeiro a Abraão. Abraão, assim como você foi justificado pela fé, você é tido como santo diante de mim pela fé. No futuro, eu também vou levantar uma multidão de pessoas justificadas pela fé como você foi. Isso é boa nova. Paulo diz que antes de Deus pregar a nós o Evangelho, ele pregou a Abraão lá antes, muito antes da antiga aliança, porque quando Abraão existiu, não existia a antiga aliança. A antiga aliança, amém? A aliança da lei foi instituída por Moisés lá no Monte Sinai. Muitos anos depois da morte de Abraão. Mais de 400 anos, se não me falha a memória, foi mais de 400 anos depois isso, da morte de Abraão. Então entenda algo nessa noite. Então Jesus está se referindo a isso aí. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele estava se referindo a tais pessoas que depois da sua morte iam crer no que ele fez, assumir o lugar dele lá na cruz, e iam receber o Espírito Santo. Então ele estava se referindo que esses é quem são os verdadeiros adoradores, meu amado, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Então Paulo diz lá em Gálatas 5, ele diz: ficarão de fora do reino dos céus. Então ele vai dizer adúlteros, fornicadores, homicidas, madicidas, e ele dá uma lista. E ele fala de novo em efeminados, que é sodomitas, é a mesma coisa, efeminado, sodomita. Então ele diz: os tais não herdarão o reino dos céus. Mas antes dele dizer isso, ele diz que ali é as obras da carne. As obras da carne é isso: fornicação, adultério, prostituição, você está entendendo? Ele diz que essas são as obras da carne. Ele diz que quem tais coisas pratica não herdarão o reino dos céus. Amém? Ele diz: mas se sois purificados, limpados, então ele diz: e os frutos do Espírito são. Aí ele vai e diz: o amor, o gozo, a paz, o domínio próprio. Então ali, Paulo, amém, querido? Ele está dizendo que o Espírito Santo, a obra dele aqui na terra, amém? A maior obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio fazer mais de uma obra aqui na terra, amém? Uma das obras que Jesus disse que ele ia fazer, ele disse: olha, eu vou para o Pai, está lá em João 16, João é o 4º livro do Novo Testamento. Então ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem o pode conhecer. Amém, meu amigo? Ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Então o Espírito é um Consolador. Como é que Jesus consolava as pessoas? Ele curava os enfermos, ele dava vida aos mortos, limpava os leprosos, dava vista aos cegos. Amém? Ele estava do lado do homem, sendo companheiro dele. Então ele disse que o Espírito ia fazer essa obra também, o Consolador. Ia nos consolar.
Mas a maior obra do Espírito Santo são os frutos dele que Paulo fala lá em Gálatas 5. Então, se a gente for estudar os frutos do Espírito Santo, é a verdadeira santidade que Deus quer. Quando ele diz que um dos frutos do Espírito é o amor, a gente vai estudar a história da igreja cristã no mundo. Quando eu estou se referindo à igreja cristã, eu não estou se referindo a uma placa de uma igreja batista, presbiteriana, seja lá qual for a igreja. Mas eu estou me referindo à igreja num todo, juntando todas as denominações, como se fosse uma única denominação, juntando os crentes de todas as épocas, mas se referindo em especial aos primeiros cristãos que vieram depois da morte de Jesus, quando os apóstolos começaram a pregar. Então nós vemos lá em Atos, nós vemos em outros livros da história mundial, amém, que desde a época da morte de Jesus até lá uns 1500 anos depois, durante esse período aí, foi muitas pessoas que foram mortas, algumas foram jogadas até dentro de o que hoje o povo diz que foi aonde deu início o circo no mundo. O circo foi criado lá no Império Romano. Eles criaram um canto como se fosse um campo de futebol grande, arrodeado por arquibancadas, que eles chamavam de Coliseu. Amém? Eles soltavam cristãos lá dentro, amém? E soltavam feras lá para matarem as pessoas e devorarem elas vivas, amém? Então nós vemos todo esse período aí de mortes, de pessoas que morreram por Jesus. A gente estudando na história, aquelas pessoas morreram abençoando aqueles que tiraram a vida deles. No momento nenhum eles se espraguejavam, você está entendendo? Eles amaldiçoavam, se levantavam para matar aquelas pessoas. Aí agora você pode fazer uma análise, mas por que que eles morreram dessa maneira, perdoando e não pagando na mesma moeda o mal que aquelas pessoas estavam fazendo a elas? Então, quando a gente vai estudar a fundo, nós vemos que ali era o fruto que Paulo falou em Gálatas 5, o amor. É, na verdade, um amor sobrenatural que Deus coloca dentro do ser humano, uma capacidade dele amar aos seus inimigos e não fazer o mal a eles, mas perdoar da maneira verdadeira. Porque uma coisa é eu dizer que eu perdoo alguém que me fez o mal, mas outra coisa é se esse perdão aí é o perdão que Deus quer. Porque Jesus, ele disse que o perdão verdadeiro é você perdoar e voltar a ter a comunhão com aquela pessoa e não ficar afastado dela. E o perdão verdadeiro, eu não tenho como produzir ele e você também não tem. Muitos acham que tem, se orgulham nas suas palavras, mas a verdade é que o perdão verdadeiro, ele é algo dado por Deus. Amém? E Paulo falou lá em outro fruto do Espírito que é a paz, e outro parecido com a paz que é o gozo. Então a paz, deixa eu falar um pouquinho sobre a paz. Ali é um estado de ser que a pessoa muitas vezes pode estar se encontrando numa situação difícil, onde ela perdeu tudo, onde ela está enferma, mas ela não fica preocupada, ela não fica com medo, ela não fica amedrontada, você está entendendo? Porque ela tem certeza que Deus é com ela, que Deus vai abençoar ela, então ela não se preocupa, ela está num estado de paz, de tranquilidade, amém? Que é dado por Deus, por mais que ela esteja numa situação vermelha, numa situação difícil, onde os médicos até dizem você não tem mais cura dessa enfermidade, onde muitos dizem você não tem mais jeito de voltar para cima, você já perdeu tudo, não tem mais como você se levantar agora e conseguir tudo que você perdeu aí no mundo financeiro. Mas ele tem certeza que Deus é com ele, que ele não vai passar necessidade, que ele não vai morrer de fome, como muitos estão dizendo. Ele tem certeza que ele não vai morrer daquela doença, mas que Deus é com ele, ele vai ser curado. Ele tem aquela paz, ele tem aquela certeza.
Você está entendendo? Até na hora da morte ele tem aquela certeza que ele está passando para outra vida, mas ali não vai acabar a vida, então ele não tem nem medo da hora da morte. Mas isso é algo que é dado por Deus, não tem como eu agora produzir isso. Porque muitos dizem que nós devemos imitar os frutos do Espírito, mas não tem como a árvore má dar bom fruto. E o ser humano é uma árvore má, entenda isso. Do ser humano só sai erro. Agora, no momento que o Espírito está dentro do homem, aí ele gera bom fruto, porque é o Espírito que está gerando por detrás dele. E foi isso que Jesus disse, que aquele que tomasse daquela água que ele desse, ele disse àquela mulher, que se alguém tomasse daquela água, essa água ia fazer um rio dentro dele, que ia saltar de dentro para fora, ia saltar para a vida eterna. É a reação dos frutos do Espírito, que ele estava falando por meio de parábolas. Amém? Então, eis aí os verdadeiros adoradores. Então ele disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então entenda algo. Eu passei a minha vida inteira ensinando e acreditando que essa verdade aqui que Jesus falou foi aquela mesma verdade que ele falou em João 14:6, onde ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu acreditei que essa verdade aí é aquela que Jesus falou lá em João 14:21, se não me falha a memória. Não, João 14:21 não. É João, agora eu não estou lembrando o capítulo e o versículo, que ele diz assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se não me falha a memória, é João 17:17, que ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, eu passei a minha vida inteira achando que a verdade que Jesus estava se referindo lá, santifica eles na verdade, que a tua palavra é a verdade. Eu, por ter sido ensinado errado, então eu acreditava que Jesus estava dizendo assim, Pai, aos teus discípulos ouvir a tua palavra e obedecer a tua palavra, santifica eles na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, obedecendo a tua palavra, santifica eles através da verdade. Eu achava que era assim, mas na verdade Jesus não está dizendo dessa maneira. A verdade, na verdade, é Ele. Por que você pode me dizer isso? Você pode dizer, Ricardo, por que você diz isso? Você abre a sua Bíblia lá em João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e que o Verbo estava com Deus, e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então você vai estudar lá, João 1, que no princípio era o Verbo e que o Verbo estava com Deus. O que é verbo no português, na língua portuguesa, amém? O que é verbo na língua inglesa, amém? No alemão, nas outras línguas, verbo é palavra, amém? O que é palavra? É uma letra aqui escrita, é uma frase, amém? É uma palavra, amém? Jesus disse que no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus. O verbo é algo que determina. Amém? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Então Jesus está dizendo que no princípio ele era a palavra que saía da boca do Pai. Amém? Na verdade ele está se referindo à palavra de poder. Não é simplesmente a palavra de não adultere, não minta, não roube, você está entendendo? Mas é a palavra de poder. Deus lá no princípio, o que é que ele fez? Você lê Gênesis 1 a seguir. Deus olhou para a escuridão e disse, haja luz, haja grandes luminares do céu que separe a noite do dia, haja dia e noite. Então ali apareceu o sol, a lua e todas as estrelas, e houve ali o primeiro dia e a primeira noite. Amém, querido? Amém? É a palavra de poder. Ali era Jesus, que diz que no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus e que todas as coisas foram feitas por meio do Verbo e que sem Ele nada do que se fez
se fez. Você está entendendo? Tudo que existe, tudo que nós vemos, que nós não vemos, veio a existir através do Verbo. Então é a palavra de poder. Então quando ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Verdade é Jesus. João 8, versículo 32. Jesus diante dos judeus. Amém? Porque ali não tinha nenhum gentio. Ali tinha uma multidão de judeus. E não eram simples judeus, mas eram doutores da lei, fariseus, pessoas que conheciam o Torá, que é os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Pessoas que conheciam Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, os livros do Velho Testamento, Jó e os outros livros que você pode citar agora que tem no Velho Testamento. Eles conheciam toda a lei de Moisés, os 10 mandamentos na íntegra, de trás para frente, de frente para trás, de lado, de banda, como você pode dizer agora, de todo jeito. Então Jesus disse para aquele grupo de pessoas, João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acreditava, como muitos acreditam hoje, que Jesus estava dizendo: e conhecereis a minha palavra, e a minha palavra vos libertará. Na verdade, conhecereis os meus mandamentos, as minhas leis, e ela vos libertará. Mas Jesus, entenda, estava falando com um grupo de pessoas que conhecia toda a lei do princípio ao fim. E tentava obedecer aquela lei. Então a verdade que ele estava dizendo, que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não estava se referindo a conhecer leis, ou a lei, ou o Antigo Testamento, mas ele estava se referindo em me conhecereis, porque ele é a verdade. João 14, 6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém? Então ele estava se referindo em me conhecereis, que também na verdade, essa verdade aí é a graça de Deus. Graça é favor imerecido. João 1, 17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus é a própria graça de Deus. Que é isso? Favor imerecido. Aonde é que aonde, meu amigo, é que você... Amém? Aonde é que nós dois, nós três, nós quatro, nós cinco, todos nós merecia que Jesus, que é o Filho do Pai Eterno, ele subisse lá numa cruz, fosse cuspido, as pessoas escarrassem nele, chutassem ele, batesse nele, zombasse dele, você está entendendo? E matasse ele pregado numa cruz em nosso lugar. Aonde é que eu mereço tal coisa? Aonde é que você merece tamanha coisa? De todos os nossos pecados terem sido perdoados através de Jesus. Nós aqui na terra entendemos muito bem de lei. Você fica feliz com uma pessoa que chega na casa de outro para roubar o que ele tem e tira a vida dele, ou estrupa ali uma pessoa naquela casa, ele continuar como um cidadão de bem na rua solto, andando para frente e para trás, fazendo o que ele quer. Você fica feliz com um negócio desse? Você fica feliz com um de menor que já matou 30, 40 pessoas aqui no Brasil, mata 1 milhão de pessoas, você está entendendo? E ela não vai para a cadeia, ela não apanha. Você fica feliz com esses políticos que vão aí, todo o dinheiro que a gente paga em impostos, eles roubam 1 bilhão, eles roubam 2 bilhões e continuam na rua sendo aplaudido e não vão para a cadeia. Você fica feliz com um negócio desse? Não, porque você sabe que isso é errado, que isso é um crime e aquela pessoa tem que pagar. Então entenda algo, de onde é que eu, que você, que todos merecem Jesus ir morrer em nosso lugar lá na cruz. Porque o que Jesus fez foi isso. Ele disse a Pilatos, quando estava antes de ser crucificado, Pilatos disse: tu és rei. Ele disse: eu vim para esse mundo para ser isso. Ele disse: tu dizes que eu sou rei e eu vim para ser rei.
E Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu daria ordem, 12 legiões de anjos vinham aqui e combateriam ao meu favor e me libertariam. Você está entendendo? Então Jesus não foi preso porque aqueles homens foram mais fortes, eles foram maus em levar Jesus à morte. Mas na verdade Jesus foi quem se entregou para morrer numa cruz por nós. É por isso que tem um texto da Bíblia que diz assim, ó morte, aonde está o teu aguilhão? Amém? Jesus dizendo, aonde está a morte e o teu aguilhão? Porque a morte não tinha o poder de tirar a vida dele, mas ele mesmo foi que se entregou. E depois da morte tirar a vida dele falecer, ao terceiro dia ele ressuscitou por poder próprio. Amém? Não foi eu nem foi ninguém que foi lá e reanimou ele, porque ele, o Pai e o Espírito são um. Amém? Jesus morreu lá, mas ao mesmo tempo ele estava vivo, porque o Pai era ele, porque o Espírito era ele. Então ele em si deu vida a ele mesmo e trouxe ele dos mortos. Então não foi porque os homens quiseram, tiveram mais força e foram lá e foram mal e colocaram ele. Muitas pessoas na sexta-feira, que eles chamam Sexta-feira da Paixão, eles fazem um boneco e diz que é os judeus que mataram Jesus e saem batendo no meio da rua, acreditando que Deus está contente com aquele espetáculo. Na verdade, meu amado, eles estão zombando da crucificação de Cristo, fazendo uma coisa daquela, porque Jesus morreu em nosso lugar. Não foi porque os homens tiveram força de fazer isso. Você está entendendo? O que Deus quer é que nós aceitemos aquele sacrifício, aplaudimos, amém, querido? A morte dele por nós lá na cruz, aceitamos aquilo ali. E não se levantar contra os judeus e condenar eles por tal obra, porque entenda algo, se eu e você tivesse naquele dia, nós teríamos sido a favor dos judeus que estavam tirando a vida de Jesus, nós teríamos sido contra ele. Muitas pessoas dizem que não estariam contra Jesus. Pedro também disse isso, mas quando ele viu Jesus sendo preso, ele foi o primeiro a se acovardar. E ainda jurar, espraguejar, amaldiçoar que não conhecia Jesus. Aí eu pergunto a você, meu amigo, a verdadeira santidade é a própria de Deus que Ele quer ver em nós, através do Espírito dele. Então ele disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus disse aos judeus naquele dia, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eles disseram, nós não somos escravos. No versículo 33, 34, nós não somos escravos, nós temos um pai que é Abraão. Nós temos um Deus que é Deus verdadeiro, que está no céu. Então Jesus disse, vocês são escravos, porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. Amém? E vocês são filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Qual eram as obras de Abraão? Eu pergunto a você, Abraão era justo por meio da fé. Não existia a lei no tempo de Abraão. Ele nunca guardou uma lei sequer para Deus olhar para a lei lá de cima e dizer, Abraão, tu és fiel a mim, guardando a lei, e tu és santo por guardar a lei. Foi por isso que Jesus disse a eles, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Porque Deus disse que no futuro ia levantar uma geração de pessoas como Abraão, justo pela fé, santo através da fé. Amém, meu amado? Mas o Evangelho tem se esquecido nos últimos dias. As pessoas têm pregado fama, riqueza, fortuna. Mas o Evangelho de Jesus, que é boas notícias, que é aquilo que Jesus fez por nós, tem sido esquecido pela humanidade. Mas Deus tem levantado nesses últimos dias homens para pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus, que não se mistura com o evangelho falso que existe aí por fora. Amém? Jesus tem nos levantado para pregar o evangelho da graça de Deus, do favor imerecido de Deus por nós. Amém, meu amigo? Então eis aí o que é os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Então, em verdade, é através de Jesus,
você aceitando que os seus pecados foram perdoados por Cristo. Pedro chegou na casa de Cornélio, já disse isso muitas vezes. Então Cornélio era um gentil como eu e você. Cornélio era romano. Entenda, os romanos, eles eram cheios de práticas erradas. Os romanos, eles adoravam ídolos. Os romanos eram cheios de práticas sexuais abomináveis. Então Pedro chegou na casa de Cornélio, está lá em Atos 10, 43, e Pedro disse assim para Cornélio: Cornélio, está escrito, todos os profetas dão testemunho de que todo que em Jesus crê, recebe o perdão dos pecados. Amém? Todo que em Jesus crê, pelo seu nome, recebe o perdão dos pecados. Cornélio creu, na mesma hora ele foi perdoado todos os pecados que ele cometeu até o presente dia. Amém? Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Verdade é Jesus. Ele é a verdade. Amém? O sacrifício dele é verdadeiro. Então Cornélio aceitou que foi perdoado em Jesus naquela hora. Então todos os seus pecados foram apagados. Ali ele passou a adorar a Deus em espírito e em verdade. Antes de tudo isso, Cornélio era um homem que era temente a Deus, diz Atos 10, está escrito lá isso. Ele oferecia sempre esmolas às pessoas, ele dava esmola, ajudava muita gente. E, além do mais, Cornélio, ele dava de vestir a quem estava nu, de comer a quem tinha fome, de beber a quem tinha sede. Cornélio sempre fazia jejuns, orações durante o dia a Deus. O anjo chegou para Cornélio e disse: as tuas orações, tuas esmolas, teu jejum foi lembrado diante de Deus. Mas o anjo não disse a ele que ele estava salvo por aquilo ali. Mas o anjo disse: olha, manda mensageiro a Jope e manda esse mensageiro trazer Pedro, que está lá na casa de outro Pedro, e esse te dirás palavras mediante as quais será salvo tu e tua casa. Isso está escrito em Atos 10, está escrito em Atos 11 também. Amém? Então Cornélio ouviu a pregação de Pedro, Cornélio creu que foi perdoado através de Cristo, e ali ele passou a ser um verdadeiro adorador, que adora o Pai no Espírito e em verdade. Então, eis aí o evangelho que os apóstolos de Jesus pregavam. Então, por aqui nós encerramos a nossa transmissão de hoje, deixando aqui a segunda parte da mensagem de João 4, a mulher samaritana. Amém, queridos? Agora eu vou orar nesse momento por vocês que estão em casa aí nos vendo, para que Deus abençoe a cada um de vocês. Feche os seus olhos e ore comigo com fé. Se você diz: Ricardo, eu estou doente, eu quero que ore por mim, eu vou orar agora. Se você diz: eu quero que ore por meu parente, assim, meu amigo, eu vou orar agora. E você não precisa me pagar nada por isso. E você não precisa prometer a Deus que vai dar um carro a ele, uma casa, uma feirinha, uma pessoa que está passando fome. Se você quer dar uma feira a uma pessoa que está passando fome, se quer ajudar um necessitado, ajude, porque Deus quer que a gente faça essas boas obras. Mas não diga: eu vou fazer para que Deus me cure, não, porque aí vai dar tudo errado. Deus não vende as bênçãos dele para ninguém. O céu, lá não existe comércio. Aqui, para você ir no supermercado e fazer uma feira, você tem que ter o dinheiro para ir lá e pagar. Você só vai andar num carro bom se você comprar, você trabalhar e for lá com o seu dinheiro e comprar. Mas no céu, meu amigo, não existe loja para que você compre cura, saúde, bênção, não. Nós temos que seguir o que Deus ensinou. Amém? Você não precisa me pagar nem pagar a Deus por nada. Feche seus olhos e ore comigo com fé. Soberano Deus e eterno Pai, no nome excelentíssimo de Jesus, o teu Filho amado,
eu te apresento agora a vida de todos que estão em casa. Meu Pai, no nome de Jesus, eu te apresento esse que está enfermo. Te apresento a família desse homem, Senhor Deus, que ele ora agora para que o Senhor traga eles de volta para a tua palavra, para o teu evangelho. E que o Senhor abençoe agora, levante o que está caído, fortaleça o que está fraco na fé. Meu Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos agora nessa noite. E eu levanto a minha voz no mundo espiritual e eu digo em nome de Jesus, espírito de enfermidade que entrou na coluna desse homem, no coração dessa mulher, na mente desse homem, em nome de Jesus, eu lhe ordeno, pegue o que é seu, no nome de Jesus, e saia dessa vida para nunca mais voltar. Doença cesse agora nessa vida, todo mal caia por terra no nome de Jesus. E em nome de Jesus, eu ministro a cura sobre essa vida. Pai, eu te agradeço no nome de Jesus, porque o Senhor ouviu e atendeu a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Querido, por aqui nós encerramos a transmissão de hoje. Até sábado à noite ou domingo. Domingo é certeza, a gente está aqui. Agora sábado, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui de volta mais uma vez, trazendo aí mais uma transmissão. Então, até domingo e que Deus te abençoe.